A Igreja Católica é hoje a maior instituição religiosa do planeta. Influenciou reinos, criou universidades, formou culturas, guiou reis e até decidiu guerras. Mas quando ela realmente nasceu, quem a criou? E como um pequeno grupo de seguidores se transformou em uma força capaz de mudar o mundo inteiro? A resposta envolve perseguições, impérios, concílios secretos e decisões que definiram a história da civilização. Esta é a origem da Igreja Católica. O começo, após a morte de Jesus. A história começa no século I, na região da Judéia. Depois da morte de Jesus, seus seguidores, os apóstolos, passaram a espalhar seus ensinamentos. Entre eles, um se destacava, Pedro, considerado pela tradição o primeiro líder do grupo. Jesus teria dito a famosa frase: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Mas aqui existe um detalhe importante. Ainda não existia Igreja Católica. Existia apenas uma comunidade cristã nascente. O cristianismo perseguido nos primeiros 300 anos, os cristãos viveram escondidos. A prática da fé era proibida. Reuniões aconteciam em casas, cavernas e catacumbas. O Império Romano via essa nova religião com desconfiança. Vários imperadores ordenaram perseguições e execuções. Porém, mesmo assim, o cristianismo crescia, e crescia rápido. As ideias de igualdade, caridade e esperança atraíam pobres, escravos e até membros ricos da sociedade. O movimento se tornava grande demais para ser ignorado. O ponto de virada. Constantino, tudo muda no ano 313. Quando o imperador Constantino assina o Edito de Milão, declarando o cristianismo deixa de ser proibido. Os cristãos podem cultuar livremente. O Império Romano passa a apoiar a nova fé. Constantino percebeu que a religião poderia unificar o império. A partir desse momento, o cristianismo deixa de ser um movimento perseguido e começa a ganhar estrutura, poder e influência. Mas ainda faltava algo: organização, doutrina, regras, unidade. Isso aconteceria pouco depois. O nascimento oficial, Concílio de Nicéia, no ano 325. Constantino convoca líderes cristãos de todo o império para um grande encontro. O Concílio de Nicéia foi ali que a doutrina cristã começou a ser unificada. Textos foram reunidos, crenças foram organizadas e nasce oficialmente a Igreja Católica Apostólica, a Igreja Universal. A palavra católica significa universal, ou seja, uma única igreja para todos. Aqui está o marco mais reconhecido como o nascimento institucional da Igreja Católica, o papado depois de Nicéia. A figura de Pedro ganha força. A tradição afirma que ele liderou a comunidade cristã em Roma. Com o tempo, o bispo de Roma passou a ser visto como o sucessor espiritual de Pedro. Assim nasceu a ideia do Papa. Séculos depois, esse líder se tornaria um dos homens mais influentes do mundo. A expansão do século IV em diante, a Igreja Católica se expandiu com rapidez. Construiu templos, organizou missões, preservou manuscritos, influenciou reinos, ganhou poder político. Quando o Império Romano caiu, a Igreja continuou e tornou-se a única instituição estável da Europa. Por isso, muitos historiadores dizem que ela foi responsável por salvar grande parte do conhecimento da humanidade. Então, quando a Igreja Católica foi criada, suas raízes começam no século I com os apóstolos. Ela ganha liberdade em 313 com Constantino e se organiza oficialmente no Concílio de Nicéia em 325 d.C.
código o nascimento institucional da Igreja Católica como a conhecemos hoje. Uma história que atravessa impérios, revoluções e séculos, e continua viva até hoje.